Então, vamos lá. Gente, boa noite para todo mundo, né? Nós vamos falar hoje de tricuríase e filariose. Colocando aqui o nosso quadro, a gente está terminando os eumintos, então nós estamos trabalhando com a classe Nemátoda. E a família Tricuridae, o gênero e a espécie causadora de patologia em ser humano é o gênero Tricuris, espécie Trichiura. Então, Tricuris trichiura é o responsável pela doença tricuríase, tá? Então, ó, ela é conhecida como infecção do verme do chicote, ou verme chicote. Por que chicote? Vocês vão ver uma figura deles, ele parece um chicotinho mesmo, tá? Ela é uma doença também comum em países subdesenvolvidos, onde as condições de saneamento básico são precárias. E no mundo todo estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas estejam infectadas com esse parasito. A maioria sem apresentar nenhum sintoma. Como eu falei, prevalente de regiões tropicais e subtropicais. Assim como o Ascaris lumbricoides, o Tricuris também é uma parasitose comum, só que ele é um verme bem menor que o Ascaris, tá? O hospedeiro dele é um homem e ele vive no intestino grosso, né? Vocês têm que perceber que alguns parasitos são de intestino delgado e outros são de intestino grosso. No caso, os tricuris são de intestino grosso. Então, eles também têm a forma de verme adulto macho e fêmea. E por que eles parecem um chicote? Porque eles vão afilando, né? Eles começam bem espessos e vão afilando como se fosse um chicote. O ovo de Tricuris trichiura é um ovo bem característico. Então, se você for fazer um exame de fezes, você vai ver que ele tem esse formato ovalado e ele tem duas estruturas redondinhas aqui na ponta, como se fosse uma bolinha de futebol americano, tá? A transmissão. Transmissão é igual à transmissão do Ascaris, é uma doença de transmissão fecal-oral, onde, né, ovos do parasito são ingeridos, né, por meio de água, alimentos contaminados, tá? Ou até você colocar terra, né, encostar terra suja na boca, enfim. O ciclo biológico deles é muito simples, tá? Diferente dos estrongiloides que nós vimos ontem. Como é que funciona? Eu tenho o primeiro passo aqui, ó, que é a injeção dos ovos larvados infectantes. Então, aqui eu tenho um ovo com uma larva dentro. E ele é ingerido, seja por contaminação de água ou alimentos. Esse ovo, essa larva, ela é liberada, né, nesse trajeto do parasito pelo trato gastrointestinal, e essa larva é liberada no duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado. Nessa porção inicial, as larvas, né, porque a gente não engole um ovo, a gente engole vários ovos, não tem como contaminação de um ovo. Eu tenho várias larvas e essas larvas, elas migram por o seco, que é essa porção aqui do intestino grosso. E ela vai passando por mudas. O que é mudas? Elas vão maturando mesmo, tá? Até se transformarem em vermes adultos macho e fêmea, né? Acasalarem e colocarem ovos que saem nas fezes. Os ovos que saem nas fezes, eles têm embriões aqui dentro que se desenvolvem no solo em condições adequadas, igual ocorre com Ascaris, né? Condições de temperatura, de luminosidade, umidade, e ele se transforma depois num ovo larvado que é potencialmente infectante. Então, o indivíduo infectado
ele libera milhares de ovos do parasita a cada evacuação, né? Se as fezes entrarem em contato com o solo e os ovos encontrarem um local propício para amadurecer, em 2 ou 3 semanas eles vão estar com as larvas ali dentro. Então, potencialmente infectantes. A ingestão de ovos que foram eliminados recentemente não é capaz de contaminar outras pessoas. Por quê? Porque ele está embrionado, ele não está larvado. Ele precisa de um tempo no solo, mais ou menos 2 semanas, para ele se desenvolver e ter uma larva infectante, tá? Em ambientes úmidos e com pouca exposição solar, os ovos podem permanecer viáveis por vários meses. E em locais secos, muito quentes, eles desidratam e a larva ali dentro morre, tá? Uma vez ingeridos, os ovos atravessam o estômago, eclodem no intestino, liberando as larvas. Após 3 meses, elas se tornam adultos, vão acasalar e fazer a liberação dos ovos, tá? Esse parasita ele pode viver até 5 anos e cada fêmea, imagina uma pessoa altamente infestada, é capaz de liberar 20.000 ovos por dia, né? Dando origem a novo ciclo e contaminando todo o ambiente se essas fezes não forem descartadas em local apropriado. O período de incubação, que vai dar desde a infecção até a presença de ovos nas fezes, ou seja, ele completar o ciclo dele todo, é de aproximadamente 60 a 90 dias. Então, em 90 dias, no máximo, ele já está liberando esses parasitos. Durante todo o período que o indivíduo estiver infectado, né, e se não for tratado, ele está transmitindo a doença, tá? Os vermes adultos duram 1 ou 2 anos, mais, né? Tem livros que falam até 5. E os ovos contendo as larvas, dependendo do ambiente que ela está, também pode durar muito tempo. Manifestações clínicas. A gente sempre tem assintomáticos e sintomáticos. Os sintomáticos geralmente são devido a grande número de parasitas, mais de centenas de parasitas. E aí nós temos cefaleia, dor abdominal, diarreia, gente. Diarreia para parasitose é muito comum. Ela pode vir acompanhada muco e sangue. Se tiver muito parasita, aí eles acabam, né, irritando aquela mucosa. E em crianças, a gente tem um quadro mais complicado, que seria o prolapso retal, né? Quando a mucosa mesmo do reto ela é tão irritada com a quantidade de parasito que ela sai para fora, tá? E às vezes, na hora que ela sai, você consegue observar vários parasitos ali presentes. Um outro sinal físico muito comum, que, né, inclusive eu já até fiz uma pesquisa sobre o motivo disso e não encontrei, é um sinal que chama baqueteamento digital, tá? Que é um alargamento das pontas dos dedos e da unha. Esse baqueteamento digital, ele pode ocorrer em outras enfermidades, tá? Em até alguns tipos de câncer, a pessoa pode apresentar esses sintomas. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Primeiro, né, seria o prolapso retal. Então, aqui a gente tem a porção do reto do intestino normal e no prolapso ela sai para fora. Então, aqui a gente tem uma figura de um prolapso e as larvinhas aqui, ó, dos vermes adultos, né? Não é nem larva, perdão, é os vermes adultos de tricúris, né? Causando essa irritação da mucosa. Isso é muito comum em crianças. Então, um achado importante da tricuríase é o prolapso retal, principalmente em crianças. O outro achado é o tal do baqueteamento digital, que as unhas, né, desses pacientes, elas ficam alargadas e arredondadas. Como eu falei, é um achado, né? Não encontrei grandes explicações na internet, mas eles falam que pode ser por um aumento da vasodilatação, algumas substâncias químicas, elas vêm para essa região, mas
especificamente do tricuris eu não achei. Inclusive, achei sobre alguns tipos de câncer raros, que isso daqui, essa manifestação pode ocorrer, mas é muito rara, tá? Na tricuris ela ocorre. O diagnóstico é achar esses parasitos aqui na forma de ovo, porque eles liberam muitos ovos nas fezes, e os tratamentos são os antiparasitários que a gente conhece. Mebendazol, albendazol, o nitaxosanida, né, que também é bastante comum. E em pacientes com infecção maciça, né, esse aqui a gente faz por poucos dias, a gente prolonga a quantidade de dias que os pacientes vão tomar. E a mesma coisa, a gente, para critério de cura, a gente vai fazendo exames semanais para ver se ainda aparece parasita ou não. Como eu falei, o uso desses medicamentos em grávidas, né, não é adequado e às vezes, dependendo da carga parasitária, o tratamento dessas parasitoses ela é realizada após o parto por conta de toxicidade para o feto. Prevenção é feita através de cuidados na preparação de alimentos, higiene corporal, tratamento dos doentes, saneamento básico, todas aquelas medidas que nós conhecemos. Certo, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Não, Juliana, não tenho não. Tranquilo? Tranquilo, os vermezinhos. Então, vamos para o próximo, que aí ele é um pouquinho mais diferente, né? Que é a filariose que nós conhecemos. Então, como vocês estão vendo, gente, esses parasitas, eles são bem práticos, assim, não tem grandes diferenças, né? Assim, tudo que eu falo para vocês ficarem mais atentos, são o que eu falo, por exemplo, o que é característico da tricuríase? Na criança, a gente tem prolapso retal e essa baqueteamento digital que eu falei para vocês. Então, isso é comum, tá? Então, toda vez que a gente falar de um parasito, nós vamos falar dos pontos mais importantes, são o que pega mesmo e que distingue uma parasitose da outra. Então, essa daqui, que é a nossa penúltima, seria a filariose, ou também conhecida como elefantíase. Tá? Eu acho que até esqueci de botar figuras, mas eu mostro para vocês aí na internet. Aqui nós temos, né, mais uma vez, nematelmintos, só que fiquem atentos, tá? Aqui todas essas, né, nós temos aí, de certa forma, uma ingestão de ovos ou penetração de larvas. Aqui não, né? Para a família Oncorcidae, que nós temos dois gêneros, que é o Wuchereria e o Oncocerca, nós temos a transmissão de nematelmintos por vetores, igual a gente viu antigamente, né? Em relação aos protozoários. Aqui, gente, a gente tem na filariose espécies de filarídeos de importância médica no Brasil, que são a Wuchereria bancroft e o Oncocerca volvulus. A filariose é causada pela Wuchereria, que também tem o nome da doença de elefantíase. Tá? Aquela perna inchada, edemaciada. Vocês até me perdoem que eu esqueci de colocar uma figura aqui, mas eu mostro para vocês aqui na internet, tá? A transmissão da filariose, da elefantíase, no Brasil, hoje em dia, ela existe mais em municípios de Pernambuco, tá? Como Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, e na região metropolitana de Recife, tá? A transmissão, para que ela ocorra, é necessária uma exposição
maior, tá? Entre eles a presença de um vetor infectado, com as larvas no estágio infectante, porque ela passa por vários estágios. Então, tem que ter o vetor, né? O vetor tem que estar contaminado. E no momento que ele picar a pessoa, ele tem que estar na fase de larva no estágio infectante. Em geral, para que ocorra a transmissão, é necessário um tempo longo de permanência nas áreas endêmicas. A filariose linfática, ou linfantise, é uma doença parasitária crônica, considerada uma das maiores causas mundiais de incapacidade permanente ou de longo prazo. Então, ela é uma doença incapacitante, ela causa morbidade, então ela gera um problema para o paciente, né, que se não for tratado, ele tem grandes prejuízos, principalmente em relação ao trabalho. Em relação à morfologia, nós temos vermes adultos, machos e fêmeas, e a gente tem a microfilária, né, que ela é esse verme bem fininho, e temos as larvas também, L1, L2 e L3 infectantes. O hospedeiro vertebrado é o homem, né, e nós temos, né, um hospedeiro invertebrado, que é o Culex, né, mosquito do gênero Culex, que chama Culex quinquefasciatus, e ele alberga de forma temporária o nematóide da filária, que é o Avocarelia bancroft. Então, como é que funciona o ciclo, né? Após a penetração na pele, né, do parasito por meio da picada do mosquito, as larvas infectantes migram para os linfonodos, para os gânglios, onde se desenvolve até a fase adulta. Lembrando que os linfonodos são aquelas estruturas que a gente tem no sistema imunológico, né, que fazem parte do sistema imune do nosso organismo. Lá, ela se desenvolve, essas larvas, até a fase adulta. Havendo desenvolvimento dos parasitos em ambos os sexos, haverá uma reprodução. Então, eles se reproduzem dentro do hospedeiro, gerando um grande número das microfilárias que passam a correr pela corrente sanguínea. E essas microfilárias será, né, o objeto aí do repasto sanguíneo de novos mosquito Culex na transmissão. Então, aqui a gente tem um ciclo detalhado. Okay? Então, eu tenho uma larva L3 no Culex, que ela é inserida no momento do repasto sanguíneo do mosquito. Essas larvas migram para os vasos linfáticos e linfonodos até atingir a maturidade sexual. Quais linfonodos? Geralmente são os linfonodos da perna, do escroto, no caso do homem, né? A gente fala muito de linfonodo quando a gente tem íngua, quando ele está inflamado, a gente fala que é íngua, mas ali são regiões do linfonodo. Esses vermes, né, eles se reproduzem ali dentro e geram microfilárias. E os mosquitos ingerem essas microfilárias e elas passam a evoluir lá dentro deles, gerando larva L1, L2, até chegar na L3, que é o estágio infectante. Por isso que eu falei, você tem que estar numa região endêmica, tem que ter um mosquito, e na hora que ele fazer o repasto sanguíneo, para infectar, ela tem que estar no estado L3. Então, o modo de transmissão é a picada do inseto transmissor com larvas infectantes, L3. Em geral, a microfilárias têm periodicidade para circular no sangue periférico, sendo mais detectadas à noite, entre 11 e 1 da manhã, coincidindo com o horário preferencial do hematofagismo do inseto transmissor. O que é isso? No momento que as microfilárias começam a sair lá dos linfonodos e percorrer o organismo, geralmente é nesse horário, entre 11 da noite e 1 da manhã, que é o mesmo horário que o mosquito
faz o repasse sanguíneo. Então, por exemplo, se você está com uma suspeita de um paciente que está com filariose, o ideal é fazer a coleta de material dele nesse horário, porque aí eu vou conseguir achar essas microfilárias, tá? Período de incubação. As manifestações alérgicas podem aparecer após 1 mês de infecção. Por quê? Devido à entrada desses parasitos, né, ocorrem manifestações alérgicas. E as microfilárias, elas vão aparecer de 6 a 12 meses depois que a pessoa foi infectada. Então, ela demora um tempo para ser produzida. A maturação das microfilárias no vetor ocorre entre 12 e 14 dias do repasse sanguíneo. E a microfilaremia, ou seja, a quantidade de microfilária no sangue, pode persistir de 5 a 10 anos. Manifestações clínicas. Então, por exemplo, como ela demora muito a aparecer, as infecções iniciais, elas são assintomáticas. Depois a gente tem o aparecimento de febre, mal-estar, linfangite, que é uma inflamação mesmo na região dos linfonodos, e celulite. Outras manifestações podem ocorrer como dor de cabeça, cefaleia, mialgia, né, dor muscular, dores no corpo, anorexia, náuseas, fadigas, insônia. À medida que vai aumentando o número de parasitos, ocorre uma obstrução que leva ao edema, ao inchaço, principalmente de membros inferiores e de genitálias, tá? A elefantíase, nesse grau mais grave, ela ocorre principalmente em pacientes que tiveram repetidas, né, contaminações durante um período grande e que vai aumentando excessivamente essa quantidade de parasitos, tá? Como os quadros clínicos e sintomas são semelhantes aos de outra doença, né, febre, dor de cabeça, é preciso que a caracterização seja feita criteriosamente por meio de diagnóstico específico, tá? Os sintomas mais comuns, então, na clínica, seria um acúmulo anormal de líquido nos membros anteriores, seios e bolsa escrotal, aumento do testículo, chamado de hidrocele, e um crescimento ou inchaço exagerado dos membros e da bolsa escrotal. Como é feito o diagnóstico dessa parasitose? Ela deve ser bem específica e detalhada para descartar a hipótese de outras doenças, tá? Então, existem outras doenças que a gente tem edema. Então, os testes laboratoriais são feitos, né? Eu pego o sangue do parasito do sangue do paciente, faço um exame direto para ver o parasito. Eu posso fazer uma hemoscopia, né, verificando mesmo amostras de sangue, testes imunológicos, e a ultrassonografia pode demonstrar a presença de filárias em canais linfáticos, mostrando toda aquela obstrução e além do edema. Uma característica do parasito importante é a periodicidade noturna. Então, o ideal é fazer os exames à noite, tá? O pico de parasitemia periférica coincide com o repasse sanguíneo do parasito, como eu falei. Durante o dia, essas microfilárias, elas ficam nos capilares mais profundos, principalmente nos pulmões. E durante a noite, elas aparecem no sangue periférico, que é um sangue mais fácil de ser coletado. E à medida que a noite vai passando, essa concentração de microfilárias, que é microfilaremia, vai reduzindo até o final da noite. O tratamento. Existem tratamentos para tratamento das microfilárias. Então, muitas das vezes os vermes adultos são mais difíceis de serem tratados e são utilizadas uma combinação de drogas, né? Que é a dietilcarbamazina e a ivermectina. O ideal é nunca chegar nesse processo aí de elefantíase, tá? Porque, como eu falei, o tratamento só pega as microfilárias, então é um tratamento difícil. Ok, gente? Prevenção envolve controle dos mosquitos, uso de roupa protetora
e repelentes. Vou procurar aqui, pegar aqui na internet para vocês algumas figuras de elefantíase, né? É o nome mais comum. Então, gente, aqui, ó, nós podemos ver, ó, deixa eu ver uns fontes confiáveis, tá? Ó, a diferença aqui, ó, mostra os órgãos muito inchados, edemaciados, né? O paciente sofre muito, por isso que a gente fala que ela é uma doença incapacitante. Olha aqui, por exemplo, até no escroto existe esses edemas excessivos, tá?